vocês como vocês estão. Nos últimos vídeos, eu e a tia Lilian estamos ensinando para vocês sobre ali a formação da igreja, a igreja primitiva ali, depois que Jesus então subiu aos céus. E nós estamos vendo que a igreja estava crescendo cada vez mais. E Pedro e João e os outros discípulos, os outros apóstolos, eles continuavam então. Eles iam ali, passando pelos lugares, em todo lugar que eles passavam, eles falavam de Jesus para as outras pessoas. Eles estavam lá sempre juntos, falando de Jesus. E além de falar de Jesus para as outras pessoas, eles também continuaram realizando milagres. Assim como aconteceu com o paralítico que estava lá na porta do templo, as pessoas traziam enfermos, pessoas doentes de outras cidades e levavam para Jerusalém, para que dessa forma eles fossem então curados pelos apóstolos. E os apóstolos curavam então essas pessoas no nome de Jesus. E eles estavam ficando então muito conhecidos lá em Jerusalém. Não só em Jerusalém, mas também na redondeza. E as pessoas gostavam muito deles. Cada dia mais pessoas então iam se juntando a eles. Eles iam então e pregavam lá na porta da igreja. Ficavam na porta da igreja, falando da palavra de Deus. E cada vez mais pessoas se juntavam à igreja. Algumas olhavam, viam o que estavam acontecendo, gostavam dos apóstolos, mas tinham medo de se juntar a eles. Porque as pessoas que prenderam, os sacerdotes que tinham mandado prender a Jesus e matar a Jesus, perseguiam também os apóstolos, porque eles não queriam que as pessoas soubessem de Jesus. Mas mesmo assim a obra de Deus não para. E sempre tinha mais pessoas se juntando a eles lá na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles sacerdotes que não gostavam dos apóstolos e que não gostavam que as pessoas ficassem sabendo de Jesus, eles começaram então a ver que mais e mais pessoas se uniam aos apóstolos, mais pessoas se uniam à igreja de Cristo. E eles não gostaram disso. Eles começaram a ficar com inveja do que estava acontecendo. E eles foram, conversaram lá os sacerdotes entre si. Eles falaram, não, a gente tem que dar um jeito. A gente vai ter que mandar prender Pedro e João para que eles parem de falar de Jesus. E de novo, pela segunda vez, Pedro e João vão para a cadeia. Os sacerdotes vão lá, vão pegar os dois, vão levar eles para a cadeia. Vão colocar Pedro e João lá na cadeia e vão trancar a cadeia. A cadeia vai ficar lá fechada de noite, porque eles seriam então julgados, haveria um julgamento para ver o que aconteceu com eles no dia seguinte. E eles ficaram lá trancados, tinha o guarda na porta para garantir que nada ia acontecer. E os sacerdotes foram então embora e voltariam no dia seguinte para julgar Pedro e João. Mas sabe o que aconteceu no meio da noite? Deus então enviou um anjo para resgatar então Pedro e João e tirar eles da prisão. E o anjo tirou eles de lá. Mas a prisão, ela continuou trancada. O guarda nem viu que eles tinham saído de lá, porque o anjo então tirou eles de lá sem que ninguém visse. Foi um milagre que aconteceu. E o anjo conversou com eles e ordenou: vocês saíram daqui, vocês saíram da prisão, então vocês vão voltar lá no templo, voltar na porta do templo, para voltar a ensinar as pessoas sobre Jesus e falar então sobre essa vida, essa nova vida que nós podemos ter em Jesus. E o anjo foi embora e na mesma hora eles voltaram então lá para a porta do templo para falar então sobre Jesus para as outras pessoas. E mais pessoas iam então aprendendo sobre Jesus e se unindo a eles.
De manhã, depois que clareou o dia, o que aconteceu? Os sacerdotes voltaram, porque eles iam julgar os discípulos. E com eles vieram outras pessoas, vários líderes, várias pessoas importantes que iam então ajudar eles nesse julgamento. Mas a cadeia estava trancada, fechada, da mesma forma que os sacerdotes tinham deixado os discípulos lá. A hora que eles abriram a cadeia, a prisão, e viram que os discípulos não estavam mais lá dentro, eles ficaram sem entender o que havia acontecido. Gente, para onde eles foram? Tava tudo trancado, não tinha como eles saírem. Tava trancado, continuou trancado. O que aconteceu? E eles começaram a conversar entre si e a perguntar o que estava acontecendo. Quando de repente passou uma pessoa na rua e falou: ei, aqueles homens que vocês estão procurando, sabem onde eles estão? Eles estão lá na porta do templo, falando sobre Jesus. Ah, mas esses sacerdotes ficaram muito bravos e falaram pro povo: vamos lá, guardas, corram lá e peguem os discípulos. Mas não machuquem eles, porque a população gosta muito dos discípulos. E se a gente machucar eles, podem ser que a população se volte contra nós e até atire pedras em nós. Então, conversem com eles e tragam eles aqui. E os guardas foram, e os discípulos foram então conversar com os sacerdotes para serem julgados. E o sacerdote, então, o sumo sacerdote, aquele que era o mais importante, vai falar então para os discípulos: nós então demos ordens para que vocês não falassem mais sobre esse nome. Nós falamos para vocês pararem de falar de Jesus. E vocês ainda falam de Jesus e ainda querem culpar a gente da morte desse Jesus. Querem que a gente seja responsável pelo sangue dele. Mas Pedro e os outros discípulos não ficaram com medo do sumo sacerdote. Sabe o que Pedro falou? Ele olhou para o sumo sacerdote e disse: é preciso, então, a gente precisa obedecer a Deus. Não é que os homens, as pessoas normais como você, está falando. A gente tem que obedecer a Deus. E Deus mandou que nós falemos sobre Jesus para as outras pessoas. E nós vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar falando sobre Jesus. Porque é isso o que Deus nos mandou. É isso que o próprio Jesus ordenou que nós fizéssemos. E nós somos testemunhas de que Jesus é Deus. E vocês mesmos, vocês prenderam Jesus, acusaram ele, colocaram ele numa cruz para que ele fosse morto. Isso mesmo. E nós somos testemunhas. Toda Jerusalém é testemunha e está ali entendendo então do que aconteceu, entendendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo e que ele salva. Vocês não podem então ir contra isso. Os apóstolos continuaram lá, os sacerdotes estavam lá, tudo conversando, para ver o que ia acontecer, o que eles iam fazer com esses discípulos. Mas saiu do meio dos sacerdotes um líder ali, chamado Gamaliel. Ele vai olhar para aqueles sacerdotes e vai falar: nesse período todo aqui em Jerusalém, sempre surgiram muitos grupos, muitas pessoas, alguém que queria ser líder, que falava que era o enviado de Deus. Mas ele estava mentindo, então depois de um tempo, todas essas ideias, esses grupos, eles acabavam. As pessoas lá se afastavam, se dispersavam, ninguém se via mais e paravam de falar sobre esse líder. Vamos soltar eles, vamos deixar então eles livres. Se eles estiverem falando a mentira, logo eles vão esquecer o que aconteceu. Mas se for verdade, paciência, a gente vai ter que lidar com isso. E com o tempo a gente vai ver que eles estão falando a verdade. E os discípulos então foram liberados. Os sacerdotes foram embora, escutaram lá o que Gamaliel tinha falado para eles. Mas os discípulos então continuaram, depois de tudo isso, a falar de Jesus para as outras pessoas.
eles continuaram ensinando o amor de Jesus. Os sacerdotes ainda tinham a esperança de que tudo fosse mentira e que eles parassem, mas eles nunca pararam. E até hoje, a gente pode continuar então o trabalho dos discípulos, continuar falando então sobre Jesus, porque a gente sabe que Jesus é a verdade. E a Bíblia fala então que depois que eles foram soltos, apesar de terem passado muita dificuldade, eles não ficam tristes, porque eles sabiam que eles estavam passando aquelas dificuldades em nome de Jesus. Que Deus estava permitindo que eles passassem por aquilo para que Jesus fosse cada vez mais conhecido entre as pessoas. E todos os dias eles iam então na igreja para falar de Jesus. Iam na casa das pessoas, de casa em casa ali dos fiéis, para falar sobre Jesus. E para falar que Jesus é o Cristo e que Jesus é o nosso Salvador. E que a gente possa, assim como os discípulos, apesar das dificuldades, nunca nos esquecermos disso. E sempre falar então para as outras pessoas que Jesus é o Salvador. Para que mais pessoas possam conhecer então dessa verdade. Fiquem com Deus, crianças, e até a próxima aula!